Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 28, quinta-feira da segunda semana da Páscoa. Vamos ouvir o Evangelho dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra, e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquele que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 31 a 36. Queridos irmãos, um dos grandes desafios da fé é nosso testemunho pessoal. A fé precisa ser traduzida em vida renovada e integrada em práticas concretas. A palavra de Deus capacita para sermos discípulos e discípulas, ouvintes e praticantes da boa nova de Jesus ressuscitado. Então a nossa fé deve ser vivenciada no concreto da nossa vida. Por isso, como dizia ontem, digo hoje novamente, a necessidade de nós evangelizarmos, testemunharmos Jesus nas pequenas coisas. Já dizia Santa Teresinha, evangelizar, anunciar Jesus nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes. Às vezes a gente fica preocupado para ser um bom evangelizador, tem que anunciar, tem que fazer tanto... Não, ser bom evangelizador é aquele que anuncia com a vida. Né? A exemplo, vocês sabem aquela passagem de São Francisco, diz um dia São Francisco falou para os seus irmãos, falou, hoje nós vamos anunciar o Evangelho. Todos ficaram empolgados, pensando que fossem falar, pregar. E daí eles foram na praça e deram 3 voltas na praça e voltaram. Daí os seus irmãos ficaram decepcionados, dizendo, mas nós não falamos nada, não pregamos. E daí São Francisco vai dizer que foi a maneira de pregar, ou seja, pregar com a vida, testemunhar com a vida. A nossa vida deve ser um testemunho de Jesus. A nossa vida deve ser uma pregação. Quanto mais falo, não basta só falar, eu tenho que viver. Nós temos que contagiar as pessoas com a nossa vida, com o nosso jeito de atender, de acolher, de falar, de ver, de ouvir. No dia a dia, nós precisamos evangelizar. Pensamos então que Deus nos ajude para que hoje, nesta quinta-feira, nós sejamos verdadeiras testemunhas de Jesus com a nossa vida, onde nós estejamos, na nossa casa, com nossa família, no nosso trabalho, na rua, onde estejamos, nós possamos dar testemunho de Jesus. Que o Jesus, nosso Senhor, nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.